Olá, internauta! No programa de hoje, ao lado do meu amigo William Watanabe, iremos falar de palavras homônimas e parônimas que geram dúvidas aí na hora do vestibular, vestibulinho, concursos públicos e também um quadro novo, o Fique Ligado, com dicas de português. Programa Concursando está no ar. Hoje iremos falar um pouco mais dos cursos técnicos, das ETECs da região e também, William, de novas dicas de gramáticas, como por exemplo, homônimos e parônimos. E para isso estamos aqui com a professora Rose, diretora da ETEC e professora da Escola Alfa Brasil. Isso. Hoje a gente vai falar sobre algumas dicas importantes para você, que vai fazer concurso, vestibular, vestibulinho. São dicas para todo mundo que está estudando numa escola preparatória boa, como a Alfa, mas também para quem pretende estudar em casa. Antes de mais nada, né, professora, a pedido até dos internautas, é bom registrar aqui, eu estava até surpreso com o número de ETECs que nós temos no estado de São Paulo. Hoje nós temos aqui mais de 200 ETECs no estado de São Paulo, né, e mais de 100 cursos técnicos. Que são diversos cursos técnicos, diversas ETECs, e há cursos que as pessoas nem imaginam. A gente sempre acaba achando que ETEC só tem um curso básico, né? Eu fiz até uma anotação aqui. Nós temos dos mais escolhidos: administração, alimentos, eletrônica, nutrição e dietética, química, secretariado, automação industrial, marketing e agropecuária. São alguns dos cursos que as ETECs do estado de São Paulo oferecem. Lembrando que nem toda ETEC oferece um número tão grande, variado de cursos assim. Então, é muito importante que você pesquise no site da ETEC e até da FATEC, se é o seu interesse, quais são os cursos e polos que oferecem esses cursos. Nós temos uma ETEC de esportes, por exemplo, para quem gostaria de se especializar na área. Pouca gente sabe. Eu estava ontem entrando no site da ETEC e verifiquei lá canto. Nós temos aqui na ETEC de São Paulo, na Avenida Cruzeiro do Sul, canto. Quer dizer, uma coisa que muitas vezes, né, William, as pessoas desconhecem. E é uma coisa interessante para quem realmente quer buscar algo novo. Nós temos uma ETEC de artes, Juliano. De artes. Que tem dança, tem canto, tem outros cursos afins à área artística. Infelizmente, é uma ETEC que não fica tão próxima, não é uma ETEC da nossa região, mas ela é de fácil acesso. Agora, o que o internauta pergunta é, por exemplo, eu vou prestar nutrição, por exemplo, e numa outra eletrotécnica. A prova é a mesma. A prova é a mesma, mas na hora que você faz a inscrição para a prova, você precisa escolher em que ETEC você quer estudar. Então, é importante lembrar que, independente da prova ser a mesma, não dá para fazer uma inscrição e depois decidir onde você pretende estudar, o que curso você pretende fazer. Já tem que estar tudo pré-definido. Exatamente. Professor, e falando de provas, quais são os calendários das provas da ETEC esse ano? Olha, nesse primeiro semestre, né, nós já fechamos o calendário, a prova acontece agora no próximo dia 19, e para quem vai cursar segundo semestre de 2016. Para aqueles que pretendem ingressar no primeiro semestre de 2017, é bom ficar atento. Os calendários ainda não estão fechados. Geralmente, as inscrições abrem em meados de outubro e a prova quase sempre acontece em dezembro. Essa prova de dezembro é integrado e o técnico, é isso? Exato, para todos os cursos que se iniciam em 2017. Então, o ensino médio integrado, para os cursos técnicos e, lembrando, para os cursos semipresenciais também. É uma novidade, né, Juliano? É uma novidade, isso é muito importante. E também é importante aqui a gente registrar, na região aqui do Alto Tietê, né? Nós temos ETEC em Suzano, por exemplo, Mogi, vou citar algumas, aqui em Poá. Eu estava até anotando aqui, Mogi, nós temos uns cursos bons lá em Mogi. E, por exemplo, automação industrial, eletrotécnica, mecânica, secretariado, segurança do trabalho, automação industrial. Então, a ETEC Presidente Vargas de Mogi também é uma ETEC forte e tradicional. Né? Como a de Suzano, que também temos química, contabilidade e administração dos cursos, e Poá, com informática e administração. Inclusive, o laboratório de informática de Poá é um laboratório que está bem organizado, bem montado, né, professora? Na qual está sob sua responsabilidade, você como diretora da ETEC, né? Até parabenizar pelo trabalho que a ETEC de Poá vem realizando aqui na região
Obrigada. E os alunos veem realmente, né, William, demonstrando esse carinho para com a ETEC de Poá. Isso é muito importante, né? O reconhecimento. Eu multiplico os parabéns a todos os professores, a todos os alunos que fazem parte da família ETEC. Como você disse, a ETEC Presidente Vargas é uma ETEC extremamente tradicional, né? Tem cursos importantes e lá um dos cursos fortes é o curso de nutrição e também os cursos na área da indústria. Já em Suzano, o curso de química, ele arrebenta, os alunos saem empregados, nós temos diversas empresas químicas na região, então é um curso que é um carro-chefe. Em Poá, modéstia à parte, nós temos alguns cursos maravilhosos, a taxa de empregabilidade dos alunos de Poá chega a 80%, então fazer um curso técnico é um cartão muito importante para quem quer entrar no mercado de trabalho. A Rose é diretora da ETEC de Poá e também professora de língua portuguesa da Alfa Brasil, né? E vem dando dicas aí de prova, de concurso. E o legal, né, William, que os alunos que estudam conosco, né, muitas empresas ligam para nós justamente em busca de pessoas qualificadas, né? Porque hoje em dia o mercado de trabalho está muito complicado, né? E a pessoa que se prepara para uma prova, para um concurso, isso você cria uma visibilidade muito grande para o aluno, para a escola, para o professor, isso é muito bom. E as empresas querem contratar o quê? Pessoas qualificadas, né? Que saibam usar muito bem a língua portuguesa, que tenham uma noção de matemática, que tenha realmente uma bagagem, né? É importante ressaltar que o mercado de trabalho, ele mudou bastante nos últimos tempos, né? Antes, nós tínhamos um profissional muito tradicional. Hoje, na era do empreendedorismo, nós precisamos de profissionais que sejam versáteis, profissionais que sejam criativos, profissionais que buscam a aprendizagem o tempo todo e que, é claro, estejam dispostos a inovar, a empreender. Eu tenho um amigo, o David Lima, um grande abraço para ele, que ele diz que empreender é viver. Então, não basta você pensar na graduação como uma profissão certa, que você vai trabalhar o resto da sua vida. Não existe mais isso. O curso técnico tem aberto essas portas, por ser um curso mais rápido, por ser um curso que trabalha justamente a versatilidade do profissional. Professora Rose, os internautas têm muitas dúvidas ainda sobre a FATEC e a ETEC. Qual é a crucial diferença de uma instituição para outra? Porque uma oferece curso técnico e a outra tecnológico, é isso? Qual que é a diferença? Bem, William, a diferença entre ETEC e FATEC é que as escolas técnicas, as ETECs, oferecem cursos em nível médio. Então, para aquele que faz o ensino médio, ele pode fazer um curso técnico de forma concomitante, ao mesmo tempo. Já as FATECs oferecem cursos de graduação, né? São tecnólogos também, mas são cursos de graduação. Então, você tem que ter terminado o ensino médio para poder cursar. Nós temos algumas FATECs muito próximas também, a FATEC de Itaquaquecetuba, a FATEC de Mogi, que oferecem alguns cursos de graduação muito interessantes, porque atendem ao mercado de trabalho da região. Ou seja, como o próprio nome diz, o técnico é um curso técnico. Exato. E o tecnológico é uma graduação. Isso. Entendi. Então fica explicado por internauta a diferença entre ETEC e FATEC. E o Juliano também tem uma novidade. Correto. Agora, né, o programa Concursando, William, professora Rose, traz uma novidade para todos nós aí. Qual é o quadro, William? É o Fique Ligado, onde nós traremos dicas de português, matemática, enfim, sobre concurso público. E hoje nós vamos falar um pouco sobre semântica. O que é isso, professor? Isso daí é um pouco o terror dos alunos, é fácil, é um bicho de 7 cabeças. Semântica, né? Homônimos e parônimos. Parônimos. Já é difícil falar. Acertamos, não? Acertamos? Acertaram. Fala um pouco pra gente. Tem caído muito na prova. O que é isso? Olha, semântica não é o terror dos... Não é um terror dos alunos? Não, daqueles que fazem prova, não. Aliás, é um assunto muito gostoso. Eu Bacana. sou suspeita para falar, né? Mas é um assunto muito gostoso falar sobre semântica. A palavra semântica significa sentido. Então, é o estudo dos sentidos. Há vários temas que podem ser estudados dentro de semântica. Um deles são as figuras de linguagem, que vai ser um assunto que nós vamos tratar num outro programa. Mas, em relação aos homônimos e parônimos, o interessante desse assunto é que ele causa muita dúvida. Cai em prova e causa muita dúvida, né? Homônimo, nomes, né? Você sabe o que significa homo, igual. Então, palavras que são muito parecidas em algum aspecto.
Por exemplo, o terror, aí sim, o terror das pessoas são palavras como mal e mal. Elas são homônimas, porque no som elas são iguaizinhas. Então, como saber qual é a diferença entre mal com L e mal com U? Por exemplo, concerto e concerto são palavras homônimas, né? E a gente tem outras, lembrando ainda que tem aquelas que são iguaizinhas só no som. Ou seja, desculpa interrompê-la, mas se eu vou assistir uma ópera, é o concerto com C de casa, correto? Concerto com C de casa ou com S? É com C de casa ou com S? Eu arrisco C de casa, correto? Você é músico, então você sabe dos concertos, correto. Não é? Agora, o meu instrumento musical deu um problema. Eu vou levar numa assistência técnica. Eu vou consertá-lo. É com S de sapo. Isso. Então não tô tão ruim. Não, William. Muito bem. Parece ser fácil, né, Juliana? É fácil. Qual que é a próxima? Qual que é... Olha, tem até uma historinha interessante, que era de um chefe que chegou na empresa, não é? Ele era muito bravo. E aí ele deixou um recado para a empresa, para os funcionários da empresa, dizendo assim, às 18 horas eu quero todas as portas cerradas. Ele colocou cerradas, né? S ou C. Quando ele chegou no dia seguinte, estavam todas as portas cortadas ao meio. E aí, ele colocou esses cerradas com C ou com S? Com S. Ele colocou com S de serra, não é? Serra, de cortar as portas. Enquanto que, na verdade, ele queria dizer que as portas deveriam estar fechadas. Isso. Aí sim, cerradas com C. Esses são exemplos de palavras que são homônimas, são iguaizinhas. E tem aquelas ainda que são tão iguais, que a gente só vai saber a diferença na hora de ler. Por exemplo, eu vou colher ou dê-me essa colher. Que chique, né? Porque as duas palavras colher e colher são escritas de forma igual. De forma iguais. Exatamente. Essas são palavras homônimas. Tudo bem? Perfeito. Deu para entender, né? Sim, e agora as palavras parônimas. Parônimas. As parônimas são as palavras parecidas. Elas não são iguais em nenhum aspecto. Nem na leitura, nem na escrita. Mas justamente por serem parecidas, nós confundimos. Tanta gente dizendo, olha, eu te dei um cumprimento. Não, você não me deu um cumprimento. Você me deu um cumprimento com CU, não é? E outras dicas, como questões que caem em vestibulares. Será que existe a palavra discriminar ou existe só discriminar? Já ouviram essa? Já. Mas é discriminar. É discriminar, tá certo? Isso, correto. Sim, discriminar significa tratar com diferença. Isso mesmo. Também não é só discriminação racial, de gênero. Não, eu posso dizer, ô jovem, vá lá e discrimine os produtos que estão no estoque, tá? É tratar com diferença. Mas existe também a palavra discriminar. Professora, nós temos o nosso preparatório, né? Sim. Até trouxemos aqui uma colinha aqui, cola. Né? E isso é dado no curso. É dado no curso da Alfa Brasil. Por exemplo, o que nós temos aqui? Taxar, é isso? Taxar com X. Taxar com X ou com CH. Né? Arriar e arriar. Isso. Né? Depois nós temos o quê? Um erro muito constante, né? Eminente e iminente. O eminente com E de elefante é elevado, né? Até o tratamento jurídico, né? Eminente desembargador, isso aí. Com E de elefante. E o iminente é iminente perigo de vida. Aquilo que está prestes a acontecer. Prestes a acontecer. E muita gente confunde, né? Até quem é estudado comete esse erro, não é verdade? Claro. Justamente porque as palavras são muito parecidas. Aí vai uma dica interessante. Comete porque também não consulta. Não consulta. Ou não fez um preparatório na Alfa Brasil? É verdade. Ou confia no Word, né? Ou coloca no ETEC. Coloca no Word, deixa eu ver qual das duas. Aí as duas existem, não vai saber qual usar. Agora, uma dica interessante é você tentar comparar essa palavra com outra palavra cognata, outra palavra parecida. Nós falamos, por exemplo, você falou do taxar. Taxar. Vem de que palavra? É taxa, né? Nós podemos comparar com outras palavras também. Como eu disse, desde das palavras parônimas, tá? Como você disse, o eminência, vossa eminência. Compare aí com outras palavras. Será que eu conheço? Tem gente que confunde, eu estava até vendo aqui na apostila, inflação de infração. Infração de trânsito, não. Confunde inflação e infração. Não é? A infração de trânsito está no mercado de trabalho. É o retificar e o ratificar.
É um E e um A que pode fazer toda a diferença na sua vida. Imagina que o seu chefe diga assim, vá lá, meu jovem, e retifique o pedido que eu fiz, porque eu pedi 2.000 sapatos e eu queria pedir apenas 2. Corrija, né? E aí você retificar, vai lá no Google. Pensamos, mas é tão simples, mas existem essas dúvidas, né? Isso. E podem confundir numa prova, que vem caído muito em prova, não vem? Tem caído muito em prova. E por que cai tanto? É a dúvida. Porque apesar de simples, as pessoas não se atentam a isso. Então, esse não é um conteúdo para quem apenas vai fazer... Olá, internauta! Hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto que causa muitas dúvidas na hora de fazer uma prova, um concurso, o Enem. Nós vamos falar sobre os 4 porquês. Eu sei o que você deve estar pensando. Quem foi que inventou isso? Calma, não precisa se desesperar. E não é tão difícil assim de memorizar. São 4. 2 são escritos de forma separada. Por e que? 2 são escritos de forma junta. Por quê? 2 tem acento e 2 não tem. Vamos por partes. Aqueles que são escritos de forma separada são sempre utilizados para as perguntas, para os questionamentos, mesmo os que são indiretos. Por exemplo, eu gostaria de saber por que você não veio. Tem ponto final, mas é pergunta, tá? Quando ele for separado, você vai usar para perguntar. E quando ele for escrito junto, e são 2, você vai utilizar para as explicações, para as afirmações. Eu não fui trabalhar porque estava chovendo. Tudo bem? Entendi. Bem, são 2 acentuados, um separado e um junto. O porquê separado com acento é utilizado também em perguntas, como a gente já disse, mas no final das perguntas ou de maneira isolada. Antes de um sinal de pontuação. Correr 100 quilômetros? Por quê? Pois é. E quando ele é escrito junto com acento, ele é sinônimo da palavra motivo e vem sempre acompanhado de um artigo, um auxiliar. É um porquê, o porquê. Eu gostaria de saber o porquê de o Brasil ter perdido na última Copa do Mundo. A gente também, né? Então vamos recapitular. 4 porquês. 2 separados, 2 juntos. 2 com acento. Separado com acento, pergunta lá no final. Junto com acento, sinônimo da palavra motivo. Compreendeu? Então fique ligado e até a próxima. Internauta, você que está aí do outro lado da telinha, que tiver qualquer dúvida, só mandar um e-mail para o programa. É programaconcursando@gmail.com. E o endereço da escola, William, onde fica? Está aqui embaixo, no rodapé, Avenida Antônio Massa, número 465, próximo ao McDonald's, no centro de Poá. E aproveitando que estamos chegando ao final do programa, agradeço novamente a professora Rose, diretora da ETEC, nossa professora, inclusive, da Alfa Brasil. Agradeço ao internauta, TV Cenário e meu amigo Juliano. Internauta, até o nosso próximo programa.